Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Paula Crispim e esse é um canal de costura criativa. E hoje nós vamos costurar esse lindo porta-panetone. Ele é um porta-panetone e vira um cachepô. Assim, ele é para ser servido na mesa. E quando vai presentear a pessoa, fecha as laterais, coloca para dentro, abotoa, tem um botãozinho e faz um lacinho. Me diz, não fica um charme? E o mais legal é que depois que se come o panetone, a pessoa tem o cachepô, que ela pode usar vários natais colocando os panetones e servindo à mesa. E aí, já gostou? Então, se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para todos os seus amigos para poder fazer esse porta-panetone também. Então, vamos costurar comigo? E para fazer esse porta-panetone super fácil, nós vamos precisar de 30 por 30, duas medidas no tecido principal, já estruturado na manta, eu utilizei a R2, e 2 vezes no tecido de forro, que é o que eu vou utilizar para fazer a parte do forro de dentro. Para fazer as nossas orelhinhas, nós vamos precisar de 2 medidas no tecido principal e 2 medidas no tecido de forro, no tamanho de 8 por 18. E um par de botão de pressão. E vamos precisar de um molde para fazer a orelhinha do porta-panetone. Eu já utilizei vários tipos de molde, em formato de pinheirinho, assim em formato de uma bolinha de Natal, com uma pontinha, um pouquinho mais fininho, tipo um formato de uma folha. E eu vou ensinar como que eu faço o meu molde para fazer a orelhinha do porta-panetone. Eu utilizo um pedaço de papel sulfite 18 por 8, eu dobro ao meio. Eu faço uma marcação de 2 centímetros por 7. Por que eu dobro ao meio? Porque quando a gente vai fazer essa volta, a gente nunca consegue fazer essa volta igualzinho no outro lado. Então, eu dobro ao meio, a gente faz só de um lado e depois recorta que o outro lado vai ficar igualzinho. E aqui no final, eu começo a fazer a minha voltinha. Você pode fazer mais aboloado, mais em formato de bola e acabar com uma ponta. Você pode fazer um pouquinho mais fininho. Então, aqui é opcional, você pode trabalhar, pode brincar com o desenho que você deseja. Começa fininho, ó, vai até na ponta, até aqui na beiradinha, e aí vai diminuindo. E é assim que eu faço. Aí, agora eu corto onde eu risquei, pode cortar bem em cima do risco. E ele vai formar a nossa orelhinha. Ó, cada vez que a gente faz um formato diferente. Então, você pode fazer vários formatos e ir brincando. Um faz com um estilo, o outro faz com mais fininho, o outro faz com mais grosso. Ó, faz com a parte com o pinheirinho. Então, hoje eu vou utilizar um mais fininho. E os materiais são esses. Eu começo sempre fazendo a orelhinha. Eu posiciono direito com direito do meu forro. Direito com direito do meu forro. Coloco o molde em cima. Você pode riscar ao redor, ou se você tem um pouco de técnica, pode costurar ao redor do molde. E ele fica assim. Agora, eu vou fazer a mesma forma no outro lado.
fica assim. Agora, eu refilo todo ao redor, com uma margem de 0,5, meio centímetros. Corto aqui em cima a pontinha, para depois o bico ficar bem certo. E aqui, dá um pique em cada lado. Agora eu vou desvirar as orelhinhas. Pode utilizar um pincel para poder empurrar e deixar as costuras bem certo. E para fazer o bico aqui da ponta, você pode utilizar uma tesoura com ponta para empurrar o biquinho. Cuidado para não empurrar demais que pode furar. E agora é só ir no ferro e passar. E ele fica assim, depois de passado. Agora eu vou fazer um pesponto em toda a volta. E as orelhinhas estão prontas. Para nossa parte principal, eu vou fazer um ondulado. É opcional, se você não quiser pode deixar assim lisinho, mas eu gosto de deixar ele bem firme na manta. Aí ele fica assim. Agora eu vou e refilo todo o excesso de manta. E ela fica assim. Então agora eu vou preparar essa parte, que é a parte principal. Eu coloco direito com direito e passo 3 costuras. Então, deixo uma parte em aberto para depois a gente poder desvirar. Só cuida com o sentido do tecido. Então, a parte que ele fica em pezinho, em cima a gente deixa aberto, a gente não costura. Costura essa lateral, a parte de baixo e a outra lateral. Na parte de cima, você não esquece de dar retrocesso, só nessa parte de baixo, que não precisa, porque depois a gente vai fazer a nossa caixinha de leite. Eu já aproveito e já faço a caixinha de leite, eu faço 5 centímetros, começo sempre pela costura, então eu posiciono a régua 5 centímetros em cima da costura. Eu já corto. Dou um retrocesso nas 2 caixinhas de leite, para depois, quando a gente for fechar a caixinha de leite, ela não abrir a costura. E agora sim a gente fecha a caixinha de leite. Então, abre, costura com costura, pode abrir essa costura, ou pode jogar uma pro lado e uma pro outro lado, que também dá super certo e ela fica certinha no meio da costura. E agora eu já desviro e deixo pronto, esperando o nosso forro. Já acerto a caixinha de leite, vejo se tá tudo certinho. Ó, a costura fica bem no meio. Ficou tudo certo. Então, essa parte a gente já tá pronta. Agora vamos para o forro. Faz a mesma forma. Coloca direito com direito. E passa uma costura em 3 lados. Deixa uma abertura no final, pode ser uns 5 dedos, porque como a peça é grande, pode ser uns 5 dedos.
Já faço a caixinha de leite nos dois cantos de baixo, 5 centímetros. Eu já corto as caixinhas de leite. Agora dou retrocesso de novo nas caixinhas de leite para não abrir a costura. E fecho as duas caixinhas de leite. E tá pronto o nosso forro também. Agora, eu já vou montar o porta-panetone. Eu pego a parte principal, deixo ela assim do direito, abro o forro, direito com direito, eu coloco o nosso principal dentro do forro. Posiciona as costuras em cima das costuras, então a costura do meu forro fica bem certinho na costura do tecido principal. E agora eu pego as duas orelhinhas e posiciono. Pode até dar um pique aqui no início da orelhinha. E agora coloca pique em cima da costura. Eu posso colocar ela assim, posso colocar assim. Isso não interfere como vai ficar depois, porque quando amarra, ele sempre vira. Então, eu coloco dentro e coloco o pique bem certinho na orelhinha. Aí eu coloco o pique bem certinho na costura. Ficando assim. Coloco um prendedor. Faço a mesma coisa na outra costura. Coloco dentro. Se aqui eu coloquei com uma parte pra cima, do outro lado a orelhinha eu coloco da mesma forma. Coloco essa parte pra cima. Então, eu coloco o pique no meio da costura. No meio da costura. Posiciono a costura do meu forro também em cima. E coloco o prendedor. Agora, eu passo uma costura em toda a volta do porta-panetone. Eu começo costurando bem esse lado da orelhinha para ela não sair do lugar. Então, é a primeira coisa que eu faço. E agora sim, eu posso costurar toda a volta do porta-panetone. Costurou. E ele fica assim costurado. Agora, é só desvirar a peça. Eu abro pela minha abertura e puxo, desvirando toda a peça. Eu já fecho a minha abertura, coloco o forro todo pra dentro. Pode colocar uns prendedores ao redor, ou pode ir costurando e puxando. Vai olhando para ver se não tem uns fios que fica para fora, já corta. E agora eu passo um pesponto em toda a volta de um pezinho de máquina.
E para colocar o botão, eu abro, coloco costura com costura das laterais e acho meu meio. Aqui é o meio. Então, eu boto 1,5 cm de distância da minha borda e faço o furo. Eu estico, dobrando certinho aqui, e furo já do outro lado, para colocar o outro botão. Do lado da frente, que é a frente pra cá, eu coloco o botão. E coloco o macho dentro. E aqui desse lado é ao contrário. Então, como eu vou fazer a parte de trás pra dentro e esse aqui em cima, essa parte de trás aqui, a gente vai colocar a parte redonda dentro e a fêmea fora. Ficando assim. Vou mostrar como fica. Coloco o panetone, deito a parte de trás e coloco o meu botão. Assim ele fica fechadinho. E aí sim, agora então eu faço o laço. Olha que lindeza! E aí, gostou? Muito lindo esse modelo, né? Então, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo meu. Obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo!